a paz do Senhor, bom dia. Eu quero deixar uma devocional para vocês neste dia, que se encontra no livro de Gálatas, no versículo 2. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Depois no 19, porque pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, né? Então, ou seja, se a justiça viesse pela lei, não precisaria Jesus morrer. Na verdade, muitos religiosos não conhecem isto ainda, não entendem esta palavra ainda, porque ao pagar a penalidade por ter violado a lei, eu morri para a lei. Ela não possui nenhuma reivindicação sobre mim mais. Isto é, quando a lei executou Cristo em meu lugar, eu morri em Cristo para a lei. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, para que eu pudesse viver para Ele. Ah, missionária, então eu posso viver em pecado, então eu posso prostituir e viver normal, porque eu não tenho mais que viver na lei? De maneira nenhuma. A morte de Cristo na cruz mostrou que não havia salvação pela lei. Eu não fui crucificado com Ele e vivo com Ele. Eu fui crucificado com Ele e eu vivo com Ele. Na realidade, esta vida não é minha, a vida é dele, a qual eu estou participando. A vida que agora vivo na carne é uma de fé em Cristo, que me amou e tornou possível que eu vivesse pela fé, entendeu? Então, quando Jesus chama quando as pessoas trazem até Jesus aquela prostituta, né, e jogam ela e fala que pegaram ela em ato de adultério, Jesus então olha e fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos ao redor tinham pecado, então ninguém atirou pedra e foram saindo um por um. Então Jesus olha para ela e fala: mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala: não ficou um, Senhor. E ele fala: pois é, então nem eu te acuso, vai e não peques mais. Ou seja, ele livrou ela da condenação dos homens, né? E no amor ele ganhou ela. Quando ele fala: vai e não peques mais, aquela mulher criou um amor por Jesus tão grande que ela não sentia mais prazer de pecar. Ela não sentia mais prazer no pecado, ela sentia prazer em servir e agradar o Mestre. Ou seja, não vivemos pela lei. Os cristãos devem entender isto, porque acaba que muitas igrejas, muitos religiosos adoecem pessoas com julgamentos, ou seja, não são as obras que vão salvar ninguém, não é a lei que vai salvar ninguém. Nós morremos com Cristo para a lei e ressuscitamos com Cristo para viver a vida de Cristo. Então, que neste dia você entenda esta palavra e saiba que se você pecar, se você errar, você tem um advogado que intercede por você, você tem alguém que te ama e ele não compactua com o pecado de forma alguma. Mas se você pecar e se arrepender, ele te perdoa, porque ele te ama, e a morte dele não foi em vão, foi por mim e por você, pecador. E então ele olha para nós e fala: filho, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais.